Graças a Deus, querido adolescente. Hoje vamos para o 7º capítulo, do livro. E o tema é Pense no que você está pensando. Salmo 119, versículo 15 diz: Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Será que você tem regras dentro da sua casa com respeito à internet, à televisão, ao celular, a jogos? Será que seus pais, quando você vai ver um filme, ele fica perguntando: epa, esse filme aí é permitido para essa idade? Ou será que não é seus pais que põem as regras? Será que você está vigilante quanto àquilo, que você tem assistido, lido, ouvido? Será que você impôs regras para você também durante a sua vida? Hoje o conteúdo da mídia tem se tornado progressivamente questionável. Mais e mais pessoas estão se tornando cuidadosas sobre aquilo que assiste, sobre o que lê e sobre o que ouvem. Será que você está entre essas pessoas? E a sua família? Se você e a sua família pensam assim, se você e sua família tem regras dentro de casa com relação a essas coisas, receba aqui os parabéns, porque isso é muito importante. A maioria das pessoas deixa qualquer pensamento ocorrer na sua mente e passa muito tempo valioso pensando sobre isso. Alguns pensamentos são inocentes. Talvez você pense assim: será qual é o recorde mundial de cachorro quente que uma pessoa já comeu? Coisa assim, doida na vida que você pensa. Outros pensamentos, porém, pode ser impuro, pode ser malicioso. Em qualquer caso, pensamentos descuidados nos distraem de pensamentos puros e positivos. Pensamentos que levam uma vida recompensadora ao invés de uma vida desperdiçada. O salmista, ele diz que nós devemos pensar no que estamos pensando. Ele diz que pensava e meditava nos caminhos de Deus. Isso significa que ele passava bastante tempo ponderando sobre o caráter e nas regras de Deus para viver. Meditar na palavra de Deus tem as suas recompensas. A Bíblia promete que a pessoa que segue essa prática, ela é como uma árvore firme, plantada e próxima às correntes de águas. Uma árvore que produz bons frutos e prospera. Esse tipo de pessoa, a Bíblia promete que será abençoada. O Evangelho de Marcos já coloca esse assunto de uma outra forma. Ele diz: atentai no que ouvis. Com a medida com que você tiver medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Marcos capítulo 4, versículo 24. Em outras palavras, quanto mais tempo passamos pensando sobre a palavra de Deus, que nós estamos lendo e ouvindo, mais poder teremos para viver nossa fé. Você obterá da palavra de Deus aquilo que você investir nela. Você provavelmente já ouviu sermão e música falando sobre cuidar dos menos favorecidos. E você começa a pensar: poxa vida, é isso, Que boa ideia. Nós realmente temos que cuidar das pessoas menos favorecidas. Mas o que será que está passando na televisão, hein? Será que tem alguém online no jogo? Você está pensando sobre a palavra de Deus e de repente o seu pensamento vai para outra direção. E nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Você tem que se disciplinar. Você tem que colocar a sua mente, para meditar na palavra de Deus e não simplesmente deixar que isso desaparece como uma fumaça. Aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava meditando. Meditar significa refletir sobre algo, ponderar, contemplar ou intencionar em sua mente fazer algo. Em resumo, você quer seguir a palavra de Deus em sua vida, você deve dedicar tempo pensando sobre a mensagem de Deus ao seu povo. Você deve adquirir a prática de pensar sobre a palavra de Deus, assim como você pratica um esporte, como você ensaia uma música, ou como você vai ensaiar uma apresentação que você tem que fazer na frente da escola, na frente da sua sala. O livro de Josué recomenda às pessoas que meditem na lei de Deus de dia e de noite. Você encontra esse versículo lá em Josué, capítulo 1, versículo 8.
Se você é como a maioria das pessoas, seu tempo de meditação é insignificante, comparado com o que você passa assistindo TV, com o que você passa no seu celular, com o que você passa navegando na internet, mexendo, né, jogando, vendo a vida dos outros, né, na mídia, né? E aqui está uma pergunta para você. Você tem problema em qualquer área da sua vida? Geralmente, nós vamos à igreja por muitos anos. E se nós não tomarmos cuidado sobre o que a gente está ouvindo, sobre o que a gente está... as músicas que estão sendo cantadas, a palavra que está sendo ministrada, a gente passa pelos sermões e aquilo tudo foge da nossa mente. E não causa nem sequer uma boa marca ou nenhuma impressão, você não recorda nenhum testemunho, isso não marca você. É muito importante você meditar naquilo que você está ouvindo. Meditar naquilo que você lê, que você escuta, que você vê. Satanás, ele pode injetar pensamentos em sua mente como uma droga. Como resultado, a sua mente fica cheia de mentiras satânicas, assim como muita coisa fica sem sentido, muitas coisas que não são necessariamente ruins, mas não geram em você pensamentos bons, mas que não são dignos nem de passar pelos seus pensamentos. O diabo, ele está controlando a sua vida porque está controlando os seus pensamentos. Uma mente nova em folha. Como eu posso obter nela essa mente nova em folha? Romanos 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele assegura que podemos seguir a boa e a perfeita vontade de Deus quando a gente renova a nossa mente. Como que a gente consegue fazer isso? Orando, para que Deus nos ajude e mude a nossa maneira de pensar. Meditamos para que nos ajudar a concentrar na palavra de Deus, que é transformadora o tempo inteiro. Meditar na palavra deve se tornar tão indispensável para a nossa mente como uma comida é para o nosso corpo e a respiração é para os nossos pulmões. Algo sobre o que você deve pensar. Filipenses 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Glória a Deus pela palavra, que é viva e eficaz, que nos traz, né, a realidade, tudo aquilo que nós precisamos. Será que o que você tem pensado nas últimas semanas, e quanto tempo você tem gastado para pensar sobre isso, pode passar pela peneira, né, de Filipenses, capítulo 4, versículo 8? Se você testar seus pensamentos assim, você vai acabar passar mais tempo pensando sobre coisas que edificarão você e não vão te derrubar. Quando uma pessoa é miserável, ela geralmente termina tornando as outras pessoas miseráveis também. E a pessoa que você torna mais miserável são a sua família, seus amigos. Se você está em um relacionamento, ou se você vai relacionar, e se você for essa pessoa, né, miserável na sua mente, você transforma o seu namorado, a sua namorada, o seu esposo, a sua futura esposa, em uma pessoa miserável também. São as últimas pessoas no mundo da qual a gente gostaria de prejudicar. E são as pessoas que nós acabamos prejudicando por não conseguir vigiar os nossos pensamentos e assim as nossas atitudes. Satanás, ele quer enganar você, fazendo com que você pense que a miséria, na verdade, ela está acontecendo ao seu redor, fora de você. Ele quer que você pense que as coisas acontecem porque o seu pai age de uma forma. Se a minha mãe deixasse eu ir no shopping com os meus amigos, não era assim.
Ah, se meu pai não ficasse, né, me obrigando a ler a Bíblia quando eu não quero, deveria ser de outra, com certeza ia ser de outra forma. E você fica culpando as pessoas, a sua família, pela sua miséria na sua mente e na sua emoção. Você atribui a sua infelicidade a coisas que outras pessoas estão fazendo e não o que você está fazendo. Nada que a sua família faça, ou seus amigos, ou deixe de fazer, poderá prejudicar as escolhas da sua atitude certa. Seus pensamentos, eles se tornam miseráveis por si só. Irão por causa das pessoas. Pense no que você está pensando. Se você fizer isso, é muito provável que você vai descobrir a fonte de muitos dos seus pensamentos. A fonte dos seus problemas. E uma vez que você fizer isso, rapidamente você estará no caminho para a liberdade e paz da sua mente. Lembre-se, pense no que você está pensando. Não deixe a sua mente ficar vagando no nada. Eu estava conversando com uma adolescente explicando, né, a minha dificuldade que eu tinha de meditação enquanto eu estava escutando a palavra de Deus. E eu me posicionei, falei, como que eu posso, né, prestar atenção, como que eu posso, né, meditar e não ficar vagando, né, durante a ministração da palavra no culto. Eu comecei a levar para o meu caderno e comecei a anotar a palavra. Tudo que era falado, eu comecei a anotar os versículos e depois meditar em casa sobre aquilo que eu tinha escrito. E isso ajuda muito. E isso me edificou bastante. Sempre que eu lembrava, né, já ouvi sobre isso. Eu ia no meu caderno e tinha as anotações. Então, se você tem dificuldade de meditar, de prestar atenção, crie novos hábitos. Hábitos saudáveis, que vão edificar você, que vão transformar a sua maneira de pensar e agir. Deus te abençoe e fiquem com Deus.